É muito bom ver e ouvir crianças cantando, né? Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Deus foi bom conosco, tenho certeza, vivemos um bom dia hoje. Você sabe que não é ruim ser aposentado, sabia? A gente, né, Neide? A gente não precisa levantar mais 5h30, né? Nossa, a gente levantou sempre de madrugada, sempre. Vivemos 20 anos em colégio. Nós éramos movidos a sinal de colégio, né? 5h30, 5h30. E hoje eu e Márcia somos aposentados há 5 anos. De vez em quando a Márcia fala assim: nossa, eu estou me sentindo tão à toa. Eu estou até com a consciência culpada. Ela fala assim: estou com a consciência culpada. Fala assim: não precisa ficar com consciência culpada. Você trabalhou 41 anos, acho que dá para, né, viver um pouquinho a vida de velho, né? A vida de velho não é ruim, não. O ruim é quando a gente fica doente. Mas aí a gente vai para retífica, né? Aperta um parafuso aqui, tira uma coisa ali, e a gente vai vivendo. Inclusive, quando eu terminar a semana, a gente retorna para casa dia 2, e dia 10 eu serei submetido a uma cirurgia, vai ajeitar uma hérnia, né, supraumbilical que apareceu de repente. Então essa é a vida neste mundo, é assim mesmo. Parece uma gangorra a vida da gente aqui. Uma hora a gente está em cima, uma hora está embaixo. Uma hora está em cima e uma hora está embaixo. E a minha mãe, que era uma mulher simples, tinha uns ditados muito interessantes. E ela dizia assim: depois da chuva vem o sol. E depois do sol vem a chuva. Depois do frio, que fazia muito frio em Santa Catarina, vem o calor, meu filho. Pode esperar. E quando o calor estiver muito intenso, depois do calor virá o frio. E assim é a vida. Quando eu olho para a radiografia da queda, duas coisas me chamam a atenção. Primeira, Adão e Eva preferiram acreditar numa cobra que não conheciam, duvidando da palavra de Deus, que vinha todos os dias, no final do dia, conversar com eles e orientá-los. Você sabe o que é isso? Todos os dias, no final do dia, Deus, o Criador, aquele que nós conhecemos como Jesus, que se tornou ser humano, vinha no Éden conversar com Adão e Eva. Portanto, eles se conheciam pessoalmente. Como um dia nós iremos conhecê-lo? A Bíblia fala que hoje nós o percebemos como por um espelho, e não como os espelhos que temos hoje, mas como os espelhos da época de Paulo, que eram bronze polido. Então era um espelho assim, bem limitado na reflexão, né? Hoje vemos como por um espelho, mas um dia o conheceremos face a face. E Adão e Eva conheciam Deus, o Criador, face a face. E de repente aparece uma cobra falando, mentindo, desfazendo aquilo que Deus havia dito, e eles acreditam na cobra. Segunda coisa que eu vejo e que me chama a atenção na radiografia da queda: eles perderam a natureza espiritual e ganharam, por causa do pecado, uma natureza carnal, corrupta, vil, instintiva, propensa à prática da maldade. Mas Deus não os abandonou.
Naquele dia, o Criador veio conversar com eles, e você conhece a história. E eu fico imaginando Satanás olhando aquela cena pensando, se Deus os matar, como disse que faria no dia que eles comessem do fruto, eu vou acusá-lo de ser mandão autoritário que mata todo aquele que não lhe obedece. Se não matar, ele disse que eles iriam morrer, eu o acusarei de que não cumpre a palavra. Eu quero ver o que ele vai fazer. E sabe o que Deus disse para Adão e Eva? Em outras palavras. As que direi agora não está no texto, mas em outras palavras Deus disse assim: vocês terão que morrer. O salário do pecado é a morte. Mas eu vou morrer no lugar de vocês. É justo isso? Não, mas é legal. Legal não no sentido de legal, de bonito, legal de legalidade, de lei. Isto é legal diante do universo. E Jesus pegou um cordeiro, deu para Adão. Adão matou este cordeiro. Jesus tirou a pele desse animal e fez vestes para Adão e Eva, cobrir a nudez. Eles não viviam nus, eles tinham uma roupa de glória. Eles perderam a roupa de glória e perceberam que estavam nus. E envergonhados fizeram uma roupa de folhas de figueira. A justiça própria, Jesus tirou deles e vestiu-os com uma roupa de pele de um cordeiro morto. E a Bíblia fala que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Adão e Eva não morreram naquele dia, mas o cordeiro morreu no lugar deles, representando o Criador que um dia morreria a morte eterna para redimi-los e salvá-los. Terminando esta cerimônia, que eu fico imaginando como teria sido para Adão e para Eva, eles não sabiam o que era a morte. Você já viu um cordeiro sendo morto? É trágico, sabia? Você já viu um porco sendo morto? Matarem um porco? O porco faz um escândalo, berra, grita, um negócio tremendo. A ovelha, corre lágrimas dos olhos dela. Eu vi muito quando era menino. Dói. Quando eu era menina, minha mãe não gostava de matar galinha. Ela mandava eu matar. E eu tinha que matar as galinhas, os galos, sei lá. Não é fácil. Não é fácil. Tinha que cortar o pescoço. E isso para nós seres humanos que estamos acostumados a ver e a lidar com a morte, mas Adão e Eva não. Foram expulsos do Éden, para não comerem do fruto da árvore da vida. Deus colocou 2 querubins à porta do jardim, 2 anjos poderosos para vigiar e guardar, e aquele jardim do Éden ficou na terra até o dilúvio. Um pouquinho antes do dilúvio, ele foi levado para o céu. E este jardim será reimplantado outra vez na terra, na nova terra. Ele foi levado para o céu. Ele ficou quase 1.600 anos, mais ou menos, nesta terra. Ali. Adão e Eva saíram do Éden e passaram a viver sob a regência, a administração e o governo da serpente que preferiram obedecer.
a terra começou a produzir espinhos, cardos, abrolhos, dor, dificuldade. Logo no começo, Caim, o filho primogênito de Adão e Eva, matou o seu irmão. Você sabe o que significa isso? Dá uma olhadinha em Gênesis no capítulo 6, ali em Gênesis no capítulo 6, tem uma declaração triste que a Bíblia faz, de uma análise que Deus, o Criador, ao observar a terra, Ele faz. Gênesis capítulo 6, versos 5 em diante. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração deles era o quê? O quê? Continuamente mal, diz a minha versão aqui. Então o Senhor ficou triste, arrependeu-se, diz a Bíblia, por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. A maldade do ser humano se multiplicou de forma exponencial. Eles eram longevos. Quantos anos viveu Adão? Alguém sabe quantos anos viveu Adão? 930 anos, quase 1000 anos Adão viveu. Não é figurado, é literal. Eles eram longevos. Falavam uma única língua. Então a multiplicação e o compartilhamento das experiências más proliferava entre as pessoas muito facilmente, porque elas se entendiam. Você sabe quantos habitantes havia na terra antes do dilúvio? Existem cálculos de probabilidades matemáticas, não é um assim diz o Senhor, tá? São cálculos de probabilidades matemáticas usadas por cientistas criacionistas, que chegam à conclusão de que provavelmente antes do dilúvio houvesse na terra cerca de 11 bilhões de pessoas. Hoje nós somos 8 bilhões, mais do que hoje. Você sabe por que nós temos uma visão bem limitada de como seria o dilúvio? Por causa da doutrina evolucionista, por causa do evolucionismo, da pré-história evolucionista. No modelo bíblico cristão não existe pré-história, nunca houve pré-história na história, no modelo bíblico. O período chamado de pré-história no modelo evolucionista foi o que aconteceu depois do dilúvio. Só a título de curiosidade, não é esse o tema. Mas veja o que aconteceu depois do dilúvio. O dilúvio resetou a humanidade. Não se fala hoje no reset da humanidade, né? Resetar, zerar a humanidade, voltar a estaca zero para começar de novo, foi o que aconteceu no dilúvio. Mas só que foi pela intervenção de Deus, não foi pela intervenção humana. E aliás tem uma coisa interessante, a arca era pequena, muito pequena, a arca tinha 150 metros, qualquer navio de cruzeiro hoje é maior do que a arca, maior do que a arca. Tem navio de cruzeiro que cabe aí o quê? Quantas mil pessoas? Sei lá, 12 mil, 10 mil, sei lá, pessoas, entendeu? A arca não era grande. Sabe o que isso me ensina? Que se houvesse um número de pessoas a que aceitassem as orientações de Deus, que não pudesse caber na arca, não teria dilúvio. Deus resolveria o problema de outra forma, mas não haveria dilúvio. Mas não houve.
Existem algumas coisas interessantes. Sim, deixa eu voltar aqui. Quando a humanidade foi resetada com o dilúvio, e aí repovoada a terra com Noé e sua família, seus 3 filhos e as 3 noras, o mundo foi repovoado ali, na região exatamente da Mesopotâmia, ali eles moravam. E eles se desenvolveram rapidamente, e aí houve a história da Torre de Babel, um grupo rebelde que se rebelou contra Deus, contra o dilúvio, certo? Porque Deus havia dito que não haveria mais dilúvio, a terra não seria mais destruída pelo dilúvio. Ele disse: eu vou fazer um concerto com a terra, eu vou fazer um concerto com os animais, com as aves, com o ser humano, e aqui está o arco-íris do céu, como um sinal desse concerto. A terra não será mais destruída por um dilúvio. E Deus diz assim: enquanto houver... Vamos ler, quer ver? Eu gosto desse texto. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, no capítulo... Quando Noé sai da arca, capítulo 8, verso 20... Noé levanta um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Viu? Mau, o ser humano é mau, disse Deus, desde pequenininho ele é mau, mas eu não vou destruir mais a terra por causa deles. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, noite e dia. E eu termino acrescentando: palavra do Senhor. Agnósticos ou prognósticos negativistas diziam assim: não vai haver mais colheita, não vai haver. A Bíblia fala, Deus diz assim: enquanto a terra durar, nunca deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Mas quando esses rebeldes se rebelaram contra Deus e fizeram uma torre para dizer: se vier outro dilúvio, a gente vai ficar lá em cima, certo? E fizeram uma torre para se exaltar a si mesmos e a si próprios. Era um centro de idolatria, um culto contrário à vontade de Deus. E Deus veio, interrompeu tudo, mudou a linguagem e foi um caos. Grupos que falavam a mesma língua saíram errantes, com raiva de Deus, andando pela terra. E estes grupos, essas lanças da humanidade, saíram como pequenos grupos, que não se sabe de quanto, mas não eram grupos muito grandes, casando-se entre si, transmitindo aos seus descendentes alterações genéticas, vivendo em caverna, colhendo e dependendo da colheita para sobreviver, dependendo de pedaços de pau para matar animais, pedra, de fogo, lasca de fogo. Esta é a leitura que o evolucionismo faz. É esse período. Mas antes do dilúvio, a civilização era top, top, top. E eu estava pensando hoje, no Egito, por exemplo, o que sobrou da civilização egípcia, do conhecimento? A gente não conhece nem o que eles escreviam. A gente não sabe nem o que eles... A gente não sabe as técnicas de construção que os egípcios tinham, que até hoje, com todo o conhecimento da engenharia, não se sabe como que eles construíram o que construíram. Não se conhece, porque se perdeu.
Houve um resetamento das informações. E isso ocorreu ao longo da história. Qual era o conhecimento que os antediluvianos tinham que se perdeu? Você sabia que os dinossauros não foram criados por Deus? Os dinossauros foram cruzamentos entre animais de espécies diferentes. E é muito simples de entender isso. Na teoria criacionista, a gente fala teoria porque é uma linguagem científica, teoria criacionista, assim como a teoria evolucionista, embora nós saibamos que não seja uma teoria, seja uma realidade, mas usa-se a expressão, cientificamente falando, como teoria do criacionismo. Todos os animais e todos os seres criados por Deus são simétricos. O que é simétrico? Há uma simetria na estrutura. Na aparência, é tudo simétrico. Cabeça, corpo e membros, né? Há uma simetria. Todos os seres análogos que têm defeitos genéticos produzidos pelo pecado são anômalos, não simétricos. Dê uma olhadinha para os dinossauros. Cabecinha pequenininha, corpo enorme. Pernas pequenas, corpo enorme. Corpo pequenininho, pescoço enorme. Existe assimetria. Asas misturado com... É uma mistura. E o espírito de profecia diz que depois do dilúvio Deus impediu, bloqueou o cruzamento entre animais de espécies diferentes. E hoje as experiências genéticas estão novamente voltando a fazer essas experiências. E tem coisas por aí que a gente não tem ideia do que se faz em laboratório, porque não se divulga. De experiências de cruzamento de espécies diferentes. Este é o resultado do pecado. Graças a Deus Ele não nos abandonou. Alguns críticos falam assim, mas você não acha, pastor, que Deus foi muito duro com Adão e Eva, sabe? Só porque comeram daquela fruta. Qual que é o problema? O que tem comer de uma fruta? O que tem? Até eles falam maçã, né? Tem gente que fala assim, não era fruta, era o sexo. Nada a ver. Nada a ver. Deus fez a sexualidade do ser humano e Adão e Eva viviam a prática da sexualidade como qualquer casal normal. Não há descrição de que tenham tido filhos no Éden. Também não sabemos quanto tempo eles ficaram no Éden. Não dá para saber, não existe essa revelação. A impressão é de que não ficaram muito tempo lá, mas nós não sabemos. Deus foi muito duro. Esta é a acusação que o diabo faz. Só porque comeram uma frutazinha. Não é assim tão simples. Era um teste de fidelidade, de obediência, era uma lei, era uma norma. Não coma. Não coma. Nós temos ordens de Deus assim. Não adultere. Não adultere. Pronto. Mas por que eu não posso ter uma segunda mulher? Meu avô dizia, por que eu não posso ter duas mulheres, Jorge? Os profetas, os patriarcas bíblicos tinham. Isso ele sabia da Bíblia. Meu avô, eles tinham duas mulheres, 3, 4, por que eu não posso ter? Eu falei, pode, se o senhor quiser, o senhor pode, mas essa não é a orientação de Deus. E por que eles tinham? Porque eles foram rebeldes contra Deus, e Deus suportou a rebeldia deles. Agora dá uma olhadinha, eu falei para ele, eu dizia para o meu avô, dá uma olhadinha, todos aqueles que tiveram mais de uma esposa, viveram uma vida amarga. Veja o caso de Davi. Veja o caso de Abraão. Olha a confusão que Abraão... Até hoje a confusão está aí. Até hoje. Por ter se deitado com Agar.
Existem alguns personagens na Bíblia que foram monogâmicos. Sabe quem? José. José só teve uma mulher. E era egípcia, hein? E era filha de um sacerdote egípcio. E não namorou com ela. Ele ganhou a mulher do faraó, de presente do faraó, quando ele se tornou governador, e foi nomeado governador, quando tinha 30 anos. Sabe outro que foi monogâmico? Isaac. Só teve Rebeca como esposa. Isaac. Eu fiz uma monografia uma vez sobre a família de Davi. Misericórdia. Que rolo, que rolo, que rolo. Ah, como Deus foi sábio. Às vezes os jovens perguntam para mim assim: pastor, mas por que eu não posso fazer, pastor, uma tragadinha, sabe, uma fumadinha? O que tem? Eu não vou morrer por causa disso. Por que eu não posso ir? A lei de Deus nos protege, sabiam? Ela nos protege. Olha aqui, veja que interessante. O Criador estabeleceu, doravante, um sistema através do qual o ser humano pudesse encontrar a salvação. Que foi o ritual do santuário, os sacrifícios. Um animal morria no lugar do pecador. Isso é injusto e cruel, mas é legal. O pecador tinha que crer, ele tinha que acreditar, ele tinha que pegar o animal, levá-lo ao santuário. Eu já estou pulando uma parte da história, porque antes não havia santuário, era um altar, né? Mas não importa, o princípio é o mesmo. Ele tinha que confessar o pecado na cabeça do animal, imolar o animal, e doravante o sacerdote oficiava por ele. Graças a Deus Jesus morreu por nós. Você não diz amém, não? Porque se eu tivesse que comprar cabra e cordeiro e novilho, eu estaria ferrado. Sabe quanto custa uma cabra? Uma ovelha? E o animal era de acordo com a posse do indivíduo e o status dele na sociedade. Os pobres podiam oferecer uma rolinha, e se não tivesse nenhuma rolinha, não tivesse nem condições de conseguir uma rolinha, podia colocar uma mão de farinha. Deus aceitava isso no lugar de oferta, mas ele tinha que provar que ele era pobre de marré. Como José e Maria, quando foram oferecer o sacrifício pela purificação de Maria, no dia em que Jesus foi circuncidado e apresentado ao templo no 8º dia, José e Maria levaram 2 rolinhas, 2 pombinhas, porque eles eram pobres, não tinham cordeiro para levar. Isso exigia a fé do pecador. O pecador tinha que ter fé para fazer isso. Dá uma olhadinha no livro de Números, no capítulo 20. Aqui tem uma história, vamos recordar essa história. Gênesis, Êxodo, Levíticos 20. O povo de Israel estava indo em direção a Canaã, estavam naquele período de 40 anos lá, vivendo como rebeldes. Eles tinham que atravessar a terra de Edom. Os edomitas não permitiram, os edomitas eram filhos de Esaú, irmão de Jacó. Então havia problemas entre os edomitas e os israelitas. E os israelitas tiveram que rodear a terra de Edom. E nesse momento de rodear aqui a terra de Edom, capítulo 21 de Números, vamos ler 21, verso 4: então os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho, falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água?
estamos enojados desse pão, dessa comida ruim. Outras versões dizem pão miserável, lhe xingaram o maná de pão miserável. Não aguentamos mais comer esse pão, é só maná, 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 maná. Quantos anos eles comeram maná? 40 anos. O pão que Deus dava todos os dias de graça para eles. Um monoalimento com todos os nutrientes necessários, um alimento que quase não havia resíduo. Entende o que eu falo por resíduo? Não tinha resíduo, praticamente. Cerca de 2 milhões no deserto, haja banheiro. E eles passaram mal quando pediram carne para Deus, e Deus deu codornizes, e eles comeram codornizes mais de um mês. Eles passaram mal, tiveram problemas digestivos, muitos morreram intoxicados. Deus deu maná porque Deus sabia que eles precisavam, mas aqui eles xingaram o maná, ficaram com saudade do Egito. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas. Não me pergunte por quê, eu não sei por quê, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel, víboras do deserto. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, falamos contra o Senhor e contra você, ore ao Senhor pedindo que tire de nós estas cobras. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse: faça uma serpente, coloque-a sobre uma haste, uma serpente de bronze, e quem for mordido e olhar para ela viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e colocou-a numa haste. E quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava o quê? Curado. Você sabe que tem esotéricos que falam assim: a cobra era de bronze. Bronze é um metal, e ele atraía as energias do cosmo, e as energias do cosmo reproduziam-se em cima do povo, e curava o povo com a energia. Nada disso, irmão. Não tinha nada de energia, não tinha remédio nenhum naquela cobra. Deus foi sábio demais, sábio. Deus fez uma limpeza no meio do arraial. Todos os ateus e incrédulos morreram. Não sabemos quando, mas foi uma multidão, porque tinha que ter fé. Já pensou, eu mordido por uma cobra, aí vem a notícia: não, Moisés mandou, Deus falou que o camarada tinha que sair arrastando aquela perna, ou levado por alguém até o meio do acampamento, olhar com fé para aquela cobra pendurada A fé não era na cobra, era em Deus, que havia dito que aquele que olhasse ficaria curado. Exatamente a fé que Adão e Eva não tiveram no Éden, duvidando da palavra de Deus. Ali eles precisavam crer na palavra de Deus, crer na palavra de Deus. Deus ofereceu salvação para o ser humano, de graça, pela graça, mas nós precisamos crer. E naquela noite, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Jesus estava conversando com Nicodemos à noite, porque ele com vergonha procurou Jesus à noite, e naquela conversa, lá em João, no capítulo 3, Jesus traz à mente de Nicodemos esta experiência do deserto. Capítulo 3 de João, diz assim, olha a conversa, 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. E aí vem o verso mais conhecido e amado da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que haver fé, nós temos que crer,
crer na palavra de um Deus que nós nunca vimos e nunca conhecemos pessoalmente. Crer na Bíblia, crer nos profetas, crer na lei, crer e crer. E para mim isso não é difícil, porque a gente acredita em cada coisa. Você vai no médico, dá receita, a gente vai na farmácia, compra o remédio e toma. Por que eu tomo o remédio? Por quê? Porque eu acredito, eu creio no médico, eu creio. Você sabe que quando eu não leio mais bula de remédio. Quando eu leio, eu não tomo remédio, eu não consigo tomar. Quando eu leio a bula, eu não consigo tomar o remédio. Então eu não leio mais, eu confio no médico. Mas se eu desconfio do médico e eu leio a bula, eu não tomo. Eu perco a fé. A gente vai numa pizzaria. A gente senta e come a pizza e ainda paga. A gente não sabe se aquele negócio foi bem higienizado, se não foi. A gente fez uma viagem pela Palestina, pelo mundo árabe lá, e o guia falava assim para nós, quando a gente chegava no restaurante: não olhe para a cozinha. Ele fala assim: não olhe para a cozinha. Não olhe para a cozinha. Gente, entra, vai entrando, vão comer, porque é o único lugar que nós temos para comer. Não olhem para a cozinha. A gente perde, né? A confiança, a fé. Uma vez eu estava vindo para Brasília, estava dentro de uma aeronave em Guarulhos. Eu estava sentado na poltrona do meio, tinha duas senhoras conhecidas, cada uma no meu lado, bem na primeira fila. A aeronave lotada, e atrasado, e entrava gente com roupa de mecânico, e assim na cabine, saía, entrava. E de repente o comandante falou: nós temos uma dificuldade, houve um problema aqui, uma avaria, estão consertando, vai demorar um pouco, fiquem tranquilos. A mulher que estava ao meu lado levantou e falou: eu vou embora, eu vou sair daqui. E ela levantou, aí a aeromoça falou: não, só não pode sair, só tem que ficar aqui, isso é um procedimento normal, vamos consertar, não vai ter problema. Não, porque eu não vou mais, porque não sei o quê. Convenceu a mulher, ela ficou. 1 hora e pouco depois, decolamos. Eu nunca me esqueço quando aterrissou em Brasília as duas. Elas perderam a fé, elas perderam a confiança e viajaram com medo danado, porque não tinha outra alternativa. Nós cremos em tantas coisas, irmãos. Por que não crer em Deus? Por que não confiar em Deus? Creia. Vocês lembram de Marta? Marta, capítulo 11 aí de João, dá uma olhadinha ali, quando Lázaro, o irmão, morreu, verso 21 do capítulo 11, podemos ler desde o 17, quando Jesus chegou, 11:17, Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-la por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ela. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele o concederá. Jesus disse: o seu irmão irá ressuscitar. Marta respondeu: eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí ele perguntou: você crê nisso? Você crê nisso? E ela disse: sim, Senhor, eu creio. Vocês lembram de Maria? Maria tinha por volta de 15 anos quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel. E o anjo falou: você vai ser mãe. Ela falou: como? Eu não tenho marido, eu sou virgem, sou moça.
Não, você vai ficar grávida do Espírito. Sabe o que ela disse? Que se cumpre em mim a palavra do Senhor. Não perguntou como seria isso, de que forma. E quando ela foi encontrar-se com Isabel, Isabel, cheia do Espírito, cantou: bem-aventurada aquela que creu. É crer no impossível. Você quer que Jesus vai voltar? Eu creio. Mas você já viu Jesus vindo alguma vez? Não, mas eu creio que ele virá. Eu creio na Nova Jerusalém. Mas eu já vi uma cidade como a descrição que a Bíblia faz da Nova Jerusalém, com ruas de ouro, portais de pérola. A pérola neste mundo é desse tamanhozinho assim, o povo se mata por uma pérola desse tamanho. Pois cada porta da Nova Jerusalém, que são 12, é uma pérola. Sabe o que é isso? Eu não sei, nunca vi, não tenho ideia. As ruas são de ouro. Você acredita? Eu creio. Nunca vi, mas eu creio. Eu creio. Eu creio, Senhor. É isso que Deus quer. O Deus que nos criou foi o Deus que se tornou Jesus, o Salvador. E se tornou ser humano para nos salvar. Há alguns anos eu estudei a Bíblia com um homem que havia mandado matar o marido da amante dele. Ele foi preso, foi condenado, julgado e condenado. E no período antes do julgamento, na prisão, eu estudei a Bíblia com esse indivíduo. Durante um ano, toda semana eu ia na prisão onde ele estava preso estudar a Bíblia com ele. Assisti ao julgamento dele, foi condenado a alguns anos de prisão. E eu fui transferido e perdi o contato com esse indivíduo, nunca mais ouvi. Até que um dia eu voltei àquela cidade, eu estava dando um curso para professores de adolescentes. E no intervalo uma mulher me procurou e me disse: o senhor é o pastor Josimário? Puxa, eu lhe procurei. Eu fui vizinha de uma mulher na cidade X, e esta mulher, quando soube que eu era adventista, perguntou se eu lhe conhecia, porque ela queria saber o seu paradeiro. Esta mulher é a mãe daquele rapaz, daquele homem com quem o senhor estudou a Bíblia na cadeia. Falei: tenho o telefone dela, peguei o telefone, entrei em contato com o rapaz, que agora já não era rapaz, era um homem, sei lá, 50 e pouco, fazia um pouco mais de 30 anos que nós não nos víamos. E nós marcamos um encontro num restaurante, numa cidade não muito longe daqui. Nos vimos, jantamos juntos, e numa altura da conversa, o tema voltou ao assunto da prisão. E eu perguntei: como você está? Ele me disse: estou bem, pastor. Cumpri a minha pena, me casei, tenho 2 filhos, consegui me reestruturar profissionalmente, estou bem. E como está a sua fé? Ele disse: que fé? A fé. Como está a sua confiança em Deus? Ele disse: relacionado com o crime que eu cometi? Eu disse: é. Não meta Deus nisso, pastor. Quem cometeu o crime fui eu, quem tem que pagar sou eu. Eu disse: mas Jesus morreu por você. Para o ser humano você já pagou. Você foi condenado, você cumpriu a pena, você está livre diante da lei. E diante de Deus, se você acreditar também. Não, pastor,
eu mandei matar um homem, eu destruí uma família, eu tenho que pagar. Mas Jesus pagou por você. Não, Jesus não tem nada a ver com isso. Quem mandou matar fui eu que tenho que pagar. E como que você vai pagar? Eu tenho que sofrer, sofrer. E eu sofro, pastor, eu sofro há mais de 40 anos, eu sofro. Eu falei, você está sofrendo à toa, porque Jesus já sofreu por você. Você tem que acreditar em Jesus, meu amigo. Entrega a sua vida a Cristo, coloque esse fardo de culpa em cima de Jesus, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, disse Paulo para o carcereiro de Filipe. Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Liberte-se. E por mais que eu tentasse, eu não consegui. E quando nós terminamos aquele encontro, fizemos uma oração no restaurante mesmo. Eu estava hospedado naquele hotel. Eu fui até a porta do hotel, ele saiu andando, a mãe não morava muito longe dali. E sabe como ele andava? Assim, ó. De costas eu observei. Por que ele andava com a cabeça assim? O que tinha aqui? Culpa. Uma culpa que por anos, aquele homem carregou, por não confiar em Jesus. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só para dizer o quê? Livre eu sou. É só esse pedacinho. Livre. Não mais culpa. Mas eu fui muito longe, pastor. Eu cometi muitos erros, pastor. Eu sou ruim, eu sou mal. Não importa. Creia pela fé. Agarre-se pela fé a Jesus e acredite. E aí vem o diabo, sem vergonha, ele diz assim: você foi muito longe, você foi longe demais, você não presta para nada, Deus não te perdoa, Deus não te aceita. É mentira, porque Ele é o pai da mentira. Porque todo aquele que for a Jesus Cristo pela fé no Cordeiro morto receberá vida e vida eterna, e o perdão, não importa o que tenha feito, receberá o perdão. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus diz: eu morri por você, eu te comprei, você é meu. Todo aquele que nele crê terá o quê? A vida eterna. Todo aquele. Esses tempos, conversando com alguém, a pessoa dizia para mim assim: mas pastor, então uma pessoa faz um monte de coisa errada, e aí ela chega: Senhor, me perdoa. E Deus perdoa? Eu falei: perdoa. Ah, mas isso não é justo. Não se meta naquilo que é de Deus. A pessoa pecou contra Deus, é com Deus que vai resolver com ela. Deus vai perdoar. Mas isso não é justo. Eu sei que não é justo. Não é justo. Ou você acha que foi justo Jesus ter morrido no nosso lugar? Você acha que foi justo? Quem tinha que morrer? Eu que pequei, eu que tenho que morrer, eu que tenho que pagar. A doutrina espírita nesse sentido está certo, da reencarnação, que pagar. Humanamente falando e de forma pagã, não está errado. Mas Jesus assumiu a minha culpa, Ele assumiu o meu lugar, e Ele morreu por mim, e Ele oferece o crédito dessa morte
na minha conta, de graça. Então, pastor, eu não preciso fazer nada? Não, não precisa fazer nada, nada, só crer, só aceitar. Agora amanhã eu vou dizer, nós vamos estudar, que há uma coisa que nós temos que fazer, que foi o que Jesus disse para Maria. O que ele falou para Maria? A Madalena lá, a pecadora, o que ele falou? Vai, não peques mais. Agora vai, vamos viver junto, vamos lá, vamos viver junto aqui. Chega de fazer certas confusões que você fazia. Vamos junto, vou estar junto contigo, vamos lá. Que é uma coisa que Deus, amanhã eu vou completar essa experiência, uma coisa que Deus nos dá, que vai fazer toda a diferença na vida daquele que crê. Eu creio, Senhor, eu creio. Sou pequenininho, mas eu creio. Você crê também em Jesus? Você crê em Jesus? Então curve sua cabeça e faça uma oração e diga para Ele: Senhor, eu creio no Senhor. Às vezes a minha fé é tão pequena, mas eu creio. Fale para Jesus. Teu povo reunido nesta noite aqui neste lugar de adoração está dizendo ao Senhor que crê no Senhor. É por isso que estamos aqui. Mas às vezes nossa fé vacila, o Senhor sabe disso. As lutas, as pressões, as dificuldades, os desafios, as doenças faz surgir dúvidas aqui e ali. Perdoa-nos, Senhor, e aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança no Senhor, irrestrita e incondicional, para que vivamos tão somente pela graça de Cristo, alegres, felizes, radiantes, livres, soltos, sem medo, sem culpa, porque Jesus morreu, mas Ele vive por nós, e do santuário um dia virá nos buscar. A Ti toda a honra e toda a glória. Toma-nos em Tuas mãos e sustenta-nos com a Tua graça. Nós oramos em Teu nome. Amém. Vamos ficar em pé e cantar essa melodia. Solta para nós lá a letra. Jesus, pedir uma bênção para cada filho, cada filha do Senhor aqui nessa noite. Sustenta-os com a Tua graça, Pai querido. Abençoa-os em nome de Jesus. Supra as necessidades físicas, materiais, emocionais, de saúde, dando-lhes vida, paz, alegria, de viver e de Te servir, aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar.
Que todos tenhamos uma boa noite, um dia feliz de trabalhos e atividades amanhã, sob tua proteção, cuidado de teus anjos e a graça da presença do teu Espírito. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, irmãos, e pela graça de Deus nos encontramos amanhã à noite outra vez. Obrigado, pastor, pela bela mensagem. E agradecemos a presença de cada um de vocês, a de vocês também que estão em casa. E aproveito para convidá-los para amanhã, às 19h45, estarmos aqui para mais um encontro na casa de Deus. Boa noite a todos.